Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós hoje já estamos no 23º dia, e o tema que nós vamos refletir hoje é amante da pobreza, rogai por nós. Vocês já pararam para pensar, ao refletir, a pensar sobre a família de Nazaré? Vocês já se perguntaram por que Jesus escolheu vir em uma família tão simples e tão humilde? Porque a família de Nazaré, São José, eles não tinham grandes riquezas. De fato, eles eram uma família pobre. A gente constata isso, né, bem claramente quando a gente lembra daquele episódio da purificação de Maria. Naquela época, era costume dos judeus, depois que uma mulher ela tinha um filho, ela dava à luz, ela era considerada impura. Então, ela teria que ir ao templo para fazer um ato de purificação, né, junto com o sacerdote. E ela teria que fazer uma oferenda, a família teria que oferecer. Normalmente era um cordeiro, mas inclusive vocês podem ver no livro de Levíticos que caso a família não tivesse posses, eles poderiam oferecer duas pombinhas, duas rolinhas, né, como oferta para a purificação da mulher. Maria não precisava se purificar, ela era imaculada, mas como judia, ela seguia todas as regras, né, do seu povo. E assim Maria vai, Nossa Senhora vai, apresenta Jesus no templo e a sua purificação. E São José, ele oferece não um cordeiro nesse ato, ele oferece duas rolinhas. E é uma constatação muito clara de que realmente a família deles não era uma família de posse, porque São José, justo como era, se ele tivesse a possibilidade, com certeza, ele teria oferecido o cordeiro. Então, a família de Nazaré era uma família simples, é, mas Jesus é Deus, né? É Deus, ele poderia escolher nascer em qualquer família, ele poderia ter permitido que São José tivesse grandes posses, mas não. Ele quis vir numa família pobre. E o que ele quer nos ensinar com isso? Nada acontece por acaso, né? Nada do que acontece no plano de salvação, na história de salvação, é, é uma coincidência, né? E eu hoje aqui refletindo sobre esse tema, e eu pensando, puxa, nenhuma riqueza no mundo, a maior riqueza que possa existir, o maior tesouro, nada se compara à graça de Deus, à providência de Deus e o cuidado de Deus por nós. Né? Se Jesus, que é Deus, ele quis vir de uma maneira tão simples, nascer numa manjedoura, é, não ter local para nascer, nascer numa estrebaria, oferecer, deixar, permitir com que a sua mãe não tivesse condição de oferecer um cordeiro. O que ele quer nos dizer com isso? E o que me veio hoje no coração, que eu gostaria de colocar para vocês, compartilhar, é a questão da confiança. A confiança na providência divina. Se o próprio Deus, feito homem, feito menino, família de Nazaré, a família mais santa que já existiu, que nunca existirá outra igual, precisaram viver da providência divina. É da vontade de Deus também que a gente se entregue a essa providência divina, independente da nossa condição financeira, dos nossos bens, mas que a gente saiba aquela frase de Teresa d'Ávila, tudo passa, só Deus aí basta. Qualquer riqueza desse mundo, ela não se compara ao amor de Deus por nós, ao cuidado de Deus por nós, né? Hoje me veio muito essa questão da confiança, é, e dessa frase, não temas, não temas, porque eu estou contigo, né? Uma frase que é tão falada na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não temas, porque eu cuido de ti. E aí eu pergunto, onde está a nossa confiança? A nossa confiança está em Deus? Ou a nossa confiança está no que nós temos?
nos nossos investimentos, no dinheiro do nosso no fruto do nosso trabalho, que é lícito que nós tenhamos. Mas será que nós estamos depositando a nossa confiança em Deus ou no que nós temos? A pobreza de espírito é esse desprendimento, independente da minha condição financeira. É eu confiar em Deus, eu amar a Deus acima tudo, de tudo. E se um dia os bens me faltarem, eu ter a certeza de que Deus continua a cuidar de mim, de que Deus continua a providenciar, né? Então, hoje foi isso que me veio no coração. Eu me lembrei agora de um livro que eu li sobre o Papa São João Paulo II, né? O Papa João Paulo II, e a história dele quando ele era criança. E ele perdeu a mãe muito novo. E quando a mãe dele já estava perto de nascer, ela chega para ele e pergunta, Loleque era como ele era conhecido quando era criança, Loleque, onde está o teu coração? E ele não responde naquele momento. A mãe dele depois chega a falecer. E aí eu pergunto para vocês e para mim também, onde está o nosso coração? Está no que nós temos? Onde está em Deus? Acima de tudo, né? É, mas como nós podemos viver a pobreza, né? Falar de pobreza, imaginar como nós podemos viver aqui, eu que quero ser imitadora de São José, discípula de São José, eu quero me configurar, Jesus. Nós estamos aqui em um caminho em que nós estamos buscando a santidade, né? Esse é o sentido de tudo, a nossa vocação primeira é a santidade, amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso primeiro mandamento. Senhor, eu quero te amar acima de tudo, acima do que eu tenho, acima do que eu sou, eu quero te amar acima de tudo. É, e como viver a pobreza dentro dessa minha realidade de vida, dentro do meu cenário de vida atual, né? É, os religiosos normalmente eles fazem votos de castidade, pobreza e obediência. Mas nós que não temos esses votos de maneira formal, como nós podemos viver a pobreza que Deus nos pede, essa pobreza de espírito? E aí eu coloco que cada um de nós possa refletir no dia de hoje que nós estamos falando sobre esse título de São José, tão forte nele, amante da pobreza. É, em que situações da minha vida eu estou colocando os meus bens materiais como uma fonte de segurança? Ou até que ponto eu estou tendo mais do que eu necessito ter? Será que eu necessito comprar, exemplo, eu necessito comprar esse sapato a mais? Será que o que eu tenho já não me é suficiente? É buscar a simplicidade nas pequenas coisas. É buscar muito mais ser e viver do que o ter. E principalmente do que aparentar ter, né? Muitas vezes a gente quer mostrar que tem, enquanto o mais importante é ter e viver o que nós temos no coração, mostrar o que nós temos no coração, né? Que deve ser Cristo, que deve ser resplandecer a luz de Cristo, sermos outros Cristos, sermos outros Josés no mundo. Então, nesse dia que nós estamos refletindo sobre a pobreza, é, eu gostaria de trazer essa reflexão. Vamos olhar para Jesus e buscar ser como ele, né? Que viveu nessa simplicidade, que viveu nessa pequenez, né? E buscar na providência divina o nosso sustento, a nossa confiança, né? Tenho a minha confiança está em ti, né? Quantas vezes Deus nos fala isso? Confia em mim, porque eu cuido de ti, né? Não se preocupa, não coloca a tua confiança nas coisas que passam, mas confia.
verdadeiramente em mim. Vocês vão ler o texto, né, sobre a pobreza, amante da pobreza, e depois nós vamos ser, né, é, convidados a ler sobre o texto auxiliar, que está na página 241, que é sobre adoração perpétua. E nesse texto, adoração perpétua, ele fala como a vida de São José foi realmente uma vida de adoração, né? Ele vivia em adoração. Ele estava sempre ali amando e vivendo por Jesus, né? Por Jesus e por Maria. E assim como São José, é essa a vida que nós devemos buscar. Senhor, é por ti que eu quero viver. No meu trabalho, Senhor, é por ti que eu quero trabalhar. Na criação dos meus filhos, Senhor, é por ti, é por amor a ti que eu quero educar os meus filhos para o céu. Nas pequenas coisas, nos pequenos serviços que nós temos na igreja, né, na nossa paróquia, quaisquer que sejam eles, que seja por amor a Deus, que nunca seja algo mecânico, mas que tudo que nós façamos por amor a Deus. E assim nós vamos estar vivendo como São José, em adoração constante e com a pureza do coração, com a pobreza de espírito, né? Como fala nas bem-aventuranças, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou terminar nossa reflexão com essa frase que está na página 243, que é de São José Marelo, que fala: quando recebemos a Santa Comunhão, pensemos que Jesus vem a nós como um bebezinho. E então oremos para que São José nos ajude a bem recebê-lo, como quando o segurou em seus braços. É, nós temos uma graça muito grande, né? São José, ele nunca recebeu Jesus Eucarístico, nunca comungou, mas ele estava ali em adoração com Jesus vivo, né? Verdadeiramente humano. Mas nós temos a Eucaristia. E é o mesmo Jesus que São José adorou, é o mesmo Jesus que nós comungamos e que nós temos a oportunidade de adorar em cada capela, em cada igreja de qualquer parte do mundo. Então, quando nós estivermos ou em adoração, em um momento de comunhão, que a gente peça também a ajuda de São José, a ajuda de Nossa Senhora, que eles venham receber Jesus no nosso coração da mesma forma como eles receberam Jesus em seus braços, que eles venham nos ajudar a bem amar Jesus, verdadeiramente como eles amaram. São José, amante da pobreza, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.